E aí a gente vem aqui. Primeiro, lembrar que nós estamos na semana do não judaísmo, né? No desenrolar da semana a gente vai ver o que é isso. Então tá aqui, o não judaísmo. No domingo falamos sobre a constante revelação de Deus. Deus está desde Adão até o último homem, o último ser humano que vai nascer sobre a terra, Deus está se revelando, né? Se revelando, se revelando, se revelando. Tá bom? Não, só a Bíblia não é só a Bíblia. Ele se revela pela natureza, ele se revela pela ação do Espírito, convencendo todo ser humano da sua situação de pecado. Tudo isso é revelação de Deus. Ele está se revelando o tempo todo para todas as pessoas. Tá certo? Na segunda-feira falamos Dia das Religiões Pré-Diluvianas, por causa dessa revelação de Deus, não é? Então, antes do dilúvio, muita gente esteve em contato com essa revelação e desenvolveu uma religiosidade. O que é isso? É uma resposta que a pessoa dá diante da revelação. Eu agora conheci Deus e eu vi o quanto eu sou pequeno. E ainda vem o Espírito Santo e me convence de que eu sou pecador. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou tentar consertar. Isso vai produzir em mim religiosidade. É por isso que todo mundo tem algum nível ou algum tipo de religiosidade. Todo mundo. Porque está todo mundo convencido do pecado. Entendeu? Pode ser que a religiosidade de alguns, ou de muitos, né, seja muito diferente da minha, mas não importa. Não importa. A minha é tão falha quanto a deles. A minha tem tantos acertos quanto a deles. Entendeu? Por quê? Está todo mundo convencido do pecado. Então está todo mundo tentando, ao seu jeito, aos seus limites, está tentando consertar isso, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Dessas religiosidades foi produzida a religião. Então pessoas que tinham religiosidades parecidas se juntaram e formaram religiões. Entendeu? Então, antes do dilúvio, muitas religiões aconteceram. E Moisés menciona isso no seu conhecimento teológico, né? Ele menciona isso lá, tá? Hoje a gente lembra do dia das religiões pós-diluvianas, né? Logo depois do dilúvio, as religiões e as religiosidades que foram desenvolvidas. Em vários cantos do mundo, quando os filhos de Noé, dentro do conhecimento de Moisés, né? Moisés, então, acreditava que Noé, então, distribuiu os seus filhos ali, né? Pelo mundo todo e tal. Então, isso tudo, aqueles textos do capítulo 1 ao capítulo 11, são textos que Moisés recebeu e que ele, então, deu uma roupagem teológica segundo o que ele acreditava. Quer dizer, então, que Noé não foi passado por Deus para Moisés? Não, diretamente não. Porque antes de Moisés, a história de Noé já era conhecida em outras nações. Entendeu? É um tal de Gal-Galamesh. É exatamente o mesmo Noé. Entendeu? Então não foi Moisés que recebeu, né? Essa informação já corria sobre a face da terra, sobre várias nações. Agora Moisés pegou essa história e deu uma roupagem teológica como ele acreditava. Tá bom? Então, em vários cantos do mundo, quando os filhos de Noé se espalharam, descendentes se espalharam, em resposta à permanente revelação de Deus. Então, muitas religiões se distribuíram sobre a terra, não é? Porque as religiosidades estavam acontecendo, e é isso que a gente lembra hoje, dentro dessa semana do não judaísmo. Nós vamos aqui para o mês, estamos no mês de outubro, né? Nesse mês de outubro, estamos no dia 25. 25, então eu vou fazer um destaque aqui, olha. É o mês da atenção espiritual às últimas cartas de Paulo. Paulo, as suas últimas cartas são aquelas que ele escreve depois, né? Depois que ele está preso. Então, quando, inclusive, a maturidade teológica dele já está bem maior. Então, aqui está assim, quais são as cartas? Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Então, são cartas muito mais profundas, muito mais
reais, digamos, né, mais aprofundadas no cristianismo próprio, naquele cristianismo de Jesus, e não aquele cristianismo, né, misturado com o judaísmo que havia naquela época. Tá bom? Vamos lá para o Facebook, vamos ver o que é que tem no Facebook que serve para a gente fazer algumas reflexões nessa oportunidade. Aqui temos primeiro o dia de hoje, terça-feira, né? Então tá aqui, hoje terça-feira é dia da democracia, da ciência, do sapateiro, da construção civil e do engenheiro civil. Hoje, dia 25 de outubro. Hoje é dia nacional da saúde bucal e do cirurgião dentista, tá? Hoje é o dia sul-americano da democracia pelo povo. Não é essa democracia mentirosa que está aí, não. Né? Quem manda é a grana, quem manda é os donos do capital. Né? Eles é que compram, pagam, fazem tudo e dizem depois, então na democracia. Democracia para eles, liberdade para eles, né? Que tem a grana. Mas para o pobre, para o povo mesmo, não é democracia. Isso é tudo um monte de baboseira mentirosa, né? Mas é melhor do que o comunismo. Botaram essa tolice na cabeça da gente e a gente acredita. É melhor passar fome com a mentira da liberdade do que comer, né? Ter uma vida mais ou menos digna e viver, né, sem tanta liberdade. Aí a gente escolhe, né? É melhor passar fome e morrer sem liberdade, né? Vai do egoísmo. Pergunta quem está com fome. Não vai na sua barriga, não, e pergunta não. Que a sua barriguinha está cheia, tá? Pergunta para quem passa fome, para quem tem dificuldade, tá bom? Pergunta para ele. É ele que interessa nisso. Tá bom? Porque a gente é egoísta, né? Não. Eu estou bem, então tá todo mundo bem. O inferno está assim, de gente que pensa dessa forma. É diferente de Jesus, né? Jesus diz assim, olhe, para entrar no céu, vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, venha e me siga. É diferente, né? Muito diferente. Muito bem. Hoje é o Dia Sul-Americano, a gente já falou, Dia Mundial das Missões, da conscientização sobre a epidermólise, né? Da bolhosa, da temperança, do macarrão e das massas. Esse é o Dia Mundial dessas coisas. E o Dia Internacional contra a Exploração da Mulher, tá? A exploração da mulher. Aqui tem para fazer a vida melhor, a primeira orientação, tem várias, mas a primeira diz assim, aprenda a ter atenção às vezes, cadê? Aprenda a ter atenção. Às vezes, oportunidades bate a porta muito baixinho. A oportunidade vem e bate bem de leve. A gente tem que estar atento para aproveitar a oportunidade. Tá bom? Testemunho. Busque como ser melhor luz e sal para você mesmo. Começa em você, para depois ir para os outros. Luz e sal, quer dizer, bênção para você. Tenha uma vida que seja saudável para você. Alimente pensamentos que sejam saudáveis para você. Alimente alegrias que são saudáveis para você. Alimente ser bênção para você. Entendeu? Quanto melhor você estiver em você, melhor você vai ser para os outros. Quando você vê gente maltratando outros, é que ele não está bem. Ele não está bem. Tá bom? Testemunho. Personalidade. Hoje é o dia... Cadê personalidade? Está aqui. Personalidade. Hoje é o dia do executivo, ou seja, da personalidade executiva, segundo os estudos das irmãs Briggs. Tá? Está aqui para a gente ver o que é que elas chamam de personalidade executiva. E lembrarmos o livro de Tiago. Tiago, uma das mensagens do livro de Tiago é: o escritor, no momento final da carta, chama a atenção de todos para que se mantenham em oração,
numa vida voltada a Deus e a sua vontade para com todos, tá? A vontade de Deus para com todos, para com você e com todas as pessoas. Como é que Deus quer para os outros? A nossa realização está nisso. Não é o que Deus quer para mim, é o que Deus quer para todo mundo. Quanto mais eu me afinar a isso, mais eu saio ganhando. Entendeu? Muito bem. Então esse é o dia de hoje. Aqui tem aquele convite para que as pessoas se inscrevam no nosso canal. Deixa eu colocar aqui aquela explosão convidando as pessoas, né? Tá aqui. Por que é importante essa inscrição? Para que a gente vá mais longe, para que a gente alcance mais pessoas. Quanto mais gente inscrita, mais longe a gente vai. Tá? O YouTube trabalha dessa forma. Aqui tem uma primeira notícia, né? Notícias do cristianismo. Uma primeira notícia diz assim: jovem negro denuncia pastor de uma igreja, né, de racismo. Um jovem negro, né, está reclamando, denunciando o seu pastor por racismo. Bom, dentro da igreja tem muito racismo. Muito racismo, né? Dê uma olhada na sua igreja ou em qualquer igreja, dê uma olhada quantos estão na liderança da igreja. Não é um ou dois, não. Estou dizendo quantos fazem parte da liderança da igreja. Quantos são professores das classes, das reuniões, etc. Entendeu? É uma coisa que acontece, não é porque alguém determinou, os negros, não é isso não. É porque já há um racismo estabelecido. Nós somos altamente racistas. Agora, por que isso? Bom, já temos uma cultura nacional que é racista, né? E ainda fomos evangelizados, preste atenção, por racistas. Os americanos, quando vieram nos evangelizar, e até hoje são muito racistas, né? Quando vieram nos evangelizar, eles tinham acabado de sair de uma guerra, onde nessa guerra eles lutaram muito para não acabar a escravidão. Os americanos do sul do país, os cristãos, principalmente batistas, né, no sul do país, foram para a guerra lutar para que a escravidão continuasse. Entendeu? Então, isso ainda permanece. Ainda existe e muito. E muito. E isso tudo eles passaram para nós. Quer dizer, já somos racistas, nós somos descendentes de europeus. O europeu é talvez mais racista do que o americano. E olha que o americano também veio da Europa, né? Mas o europeu é a mãe do racismo. Entendeu? E a gente aqui, né, claro, veio esse monte de europeu para cá, até hoje. Muito do racismo que existe no Brasil é por causa da descendência europeia, né? A gente está vendo todo esse racismo. Existe racismo na Bahia, que é um estado negro. Existe racismo no Nordeste. Mas de onde vêm os principais racismos do Brasil? São de estados onde a descendência europeia é maior. Entendeu? Então, a gente está vendo aqui uma igreja onde um membro da igreja está reclamando. Graças a Deus, esse membro está reclamando. Isso é bom para que as igrejas outras fiquem atentas para uma realidade. Não adianta esconder. Ah, não, a gente não pode lembrar dessas coisas. Como? Tem que falar mesmo. A gente tem que falar para consertar. Senão vai ficar cada vez pior e escondido. A gente não tem que esconder. Né? A gente não tem que esconder. Nós somos altamente racistas. Não é somente essa igreja, não. No geral, 100%, olha que eu vou exagerar, 100% nós somos racistas. E não é difícil perceber. Veja na sua igreja quantas pessoas são negras. E veja quantas delas são da liderança da igreja. São repetidamente da liderança da igreja. Entendeu? Então, isso é racismo. Um país onde a maioria é negra,
é uma minoria no Congresso Nacional, é uma minoria nas igrejas, é uma minoria na liderança das igrejas, é uma minoria em tudo, então tem alguma coisa errada. Se os negros são a maioria em tudo quer dizer, no geral do país, né? Então, percebe? Muito bem. E isso é um problema do cristianismo, porque nós estamos participando disso diretamente e ainda justificamos usando o nome de Jesus. Que é pior, né? Dos homens maus, os que são religiosos são piores. Tá bom? Muito bem. Aqui está o nosso culto de hoje, né? Ele já está curtido aqui. Maria Arideia e Edneuza Nascimento, essas duas anjas já curtiram o culto de hoje. Vamos ver mais aqui. Vamos ver mais. Aqui está, desmentindo mentiras evangélicas. Que caso, né? O joio. Por que a gente está lembrando tanto sobre mentiras evangélicas? Para poder dizer ao mundo que realmente temos mentiras entre nós. E dizer ao mundo que nós temos trigo e joio. O comportamento do joio, entendeu? Não pode ser entendido como sendo o comportamento do cristão em geral. Tem cristãos que amam certos comportamentos que são próprios do joio. Tem cristãos ultraviolentos. Tem cristãos que amam armas. Tem cristãos que são veja só, todos somos racistas, né? Mas tem cristãos que fazem questão de serem racistas. Aí é diferente. Você ser uma coisa e lamentar e, né, não querer ser aquilo é uma coisa, mas você ter prazer em ser e defender isso com unhas e dentes, aí é outra coisa. Então nós temos cristãos assim. E a gente não pode permitir que o mundo diga assim, não, tudo é a mesma coisa. Não, existe cristão joio e cristão trigo. Ah, mas quem é o trigo? Pelo fruto se conhece uma árvore. É o que Jesus diz, né? Quem for pacífico não é passivo, apesar de ter muito joio, ter muito trigo que é passivo. Mas quem tem um comportamento carnal, quem tem preferências carnais, quem tem defesas carnais, não é uma ou duas, não. Quem vive numa defesa carnal, essa pessoa não pode ser trigo. Pronto, é só isso. Pelo fruto se conhece uma árvore. Tá bom? Quem parecer mais com Jesus, né? Então está aqui desmentindo mentiras. Aqui tem uma palavra, né, de uma pessoa indicando um candidato. Aqui tem outra palavra também indicando um candidato. Aqui tem uma senhora, né, chamando a atenção para a igreja dela. Ela dizendo, eu nunca vi isso, quer dizer, vi na época da ditadura. Pessoas que foram perseguidas pela igreja porque não votavam a favor do que o pastor mandava na época da ditadura. E era assim mesmo. Entendeu? A ditadura, os cristãos também abraçaram. Provavelmente, até quando souberam que estavam torturando, amaram mais ainda, oraram mais ainda pela ditadura. O que não é diferente na época de Hitler, tá? Na época de Hitler foi a mesma coisa. Os cristãos abraçaram Hitler e oravam por Hitler e oravam pelo que Hitler queria e fazia. O cristianismo, os evangélicos principalmente, os luteranos principalmente, oravam louvando a Deus pelo que Hitler queria e pelo que Hitler fazia. Em nome de Jesus, faziam isso. Então, não é a primeira vez. Isso é costume nosso, evangélico, abraçar esse tipo de coisa. Entendeu? Então, estamos vivendo uma época semelhante. Aí ela está reclamando. Como que podem tratar assim uma ovelha? Só porque não estão concordando com o pensamento do pastor.
A perseguição está grande. Aí eu chamo a atenção aqui para o seguinte: assédio religioso também é crime. Olha só quantos crimes. Comício dentro de igreja é crime. Mas os evangélicos estão fazendo em nome de Jesus. Parar um culto para poder chamar um candidato e ele ir lá falar o que ele quiser para ganhar voto é crime. Mas estão fazendo. Fazer assédio, obrigar os membros a ameaçar. Veja só, se vocês não fizerem isso que a gente está orientando, Deus vai castigar vocês. Isso é crime. É pecado e crime. Mas estão fazendo em nome de Jesus. Fora as mentiras que estão inventando e divulgando. Pior do que, olha, inventar já é muito sério. Entendeu? Inventar mentira já é coisa do cão. Agora, divulgar a mentira é muito pior. Divulgar a mentira é muito pior. Fazer a mentira, inventar a mentira é diabólico. Agora imagine uma coisa que é pior do que isso. Divulgar a mentira, sabendo que é mentira. Sabendo. Por que sabe? Por que sabe? Porque não faz questão de pesquisar, não faz questão de ter certeza. Então ele sabe que aquilo está errado e ele divulga. Entendeu? Tudo isso é crime. Tudo isso dá cadeia. Agora, quando forem presos por causa de mentiras que inventaram ou divulgaram, ou porque alimentam e continuam fazendo, se não forem quando forem presos por isso, se é que vai, porque essa justiça aí, tudo com medo de arma, tudo com medo das Forças Armadas, entendeu? Então a justiça deixa correr. Ela sabe que está havendo comício dentro das igrejas. Ela sabe, a justiça sabe. Mas a justiça só age se alguém cobrar. Tá assim, ó, de gente cobrando, mas a justiça não faz nada não. Deixa as igrejas fazerem esses crimes todos. A justiça sabe que os pastores estão fazendo assédio, sabe, mas deixam. Entendeu? Então, essa justiça zeca que tem aí, não vale nada isso aí. Não vale nada, tudo com medo. Medo das Forças Armadas, das armas que aquele povo lá está usando para poder ameaçar a democracia. Entendeu? Mas aí, por isso, não justifica, as igrejas estão cometendo crimes em cima de crimes. Aí, em nome de Jesus. Crime, crime, crime o tempo todo. Quer ver uma coisa? Vai no WhatsApp de qualquer igreja. Vai no WhatsApp de qualquer igreja e você vai ver a divulgação de mentiras lá dentro. Que coisa! Nesse aspecto, a Igreja Católica está um pouco menos. O que eu parabenizo a Igreja Católica. Entendeu? Mas os evangélicos, como na época da ditadura, né, estão entregues e já se renderam. Entendeu? Estão lá a serviço mesmo desse tipo de coisa antidemocrática. Né? Mas é crime. Quando forem presos, não vai dizer perseguição à religião. Não, não é perseguição à religião, não. É perseguição ao crime que vocês estão realizando. Entendeu? Em nome de Jesus. Olha que Jesus presta para isso. Entendeu? Olha, dos homens maus, os que são religiosos são os piores. Não esqueça nunca disso. Muito perigoso, homens maus religiosos. Não é maus religiosos, não. Homens maus que são religiosos. Muito perigosos. Fique de longe, porque em nome de Jesus, ele se auto-prejudica e com isso ele prejudica qualquer outra pessoa. Porque ele é mau. E porque ele usa o nome de Jesus ainda mais para ser mau. Saia de perto, porque ele não é de confiança. Entendeu? Muito bem. O que mais? Aqui tem outra mentira evangélica. Aqui essa é internacional, tá bom? Estados Unidos. Aqui está
uma reportagem, 2 reportagens, falando sobre, sabe o que é que os Estados Unidos está tendo lá nos altos? Aqui a gente está devagar ainda, entendeu? Já está esse pandemônio, né? Mas é devagar. Lá não, eles já falam, os evangélicos já falam em guerra civil. Olha o diacho solto lá. Já está aqui, né? Mas lá ainda. Porque as coisas ruins vêm de lá. Então lá começa e vem para cá depois. Guerra civil. Sabe para quê? Para defender Trump. Acredita? Pois pode crer. Trump, lá nos Estados Unidos, é o mito dos evangélicos. Porque ele é evangélico, né? Ele é evangélico. E ele está lá para defender a pátria, né? Deus, pátria e família. Ele está lá para isso. Então, em nome disso, como fez também Hitler, lá ele está e o povo está se mobilizando, falando em guerra civil. 2 reportagens estão aí falando de pesquisas comprovadas. Entendeu? Então, nesse banner aqui, nós estamos falando de mentiras evangélicas internacionais. Olha, nós estamos longe, hein? O cão está solto dentro dos evangélicos, longe, muito longe. Então, está aqui, né? Aqui tem uma pesquisa que nós estamos ainda fazendo sobre a dramaturgia aqui na cidade. O que é que a gente tem e o que é que a gente pode fazer com o que tem? É isso que a gente está trabalhando. Aqui tem um convite, assista ou reassista nossos vídeos, está convidando aqui. Né? Aqui tem 23 gatilhos mentais, né? São orientações de PNL. Aqui também fala sobre, olha aqui, notícias do cristianismo, né? O nosso amigo irmão Jefferson, né? Roberto Jefferson, e o que ele fez em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ele fez o que ele fez aí. Em nome de Jesus, ele tem certeza, botaram na cabeça dele, e os evangélicos estão trabalhando nesse sentido, que o que ele fez é de Deus. Jesus faria exatamente o que ele está fazendo. Ele está convicto de que isso é a realidade espiritual. Entendeu? Veja a loucura que nós chegamos, né? Em nome de Jesus. Aqui está o culto de ontem, né? O culto em parte ou completo, e é isso. Tá bom? Está aqui, então, esse material, esses conteúdos para a gente refletir.